Hoje esta história te mostrará como um simples gesto de bondade pode mudar por completo o destino de alguém. Nas ruas frias de São Paulo, uma professora humilde que mal conseguia chegar em casa todas as noites, estava prestes a receber um presente que nem em seus sonhos mais profundos havia imaginado. Um empresário discreto presenciou a humilhação mais dolorosa de sua vida e o que fez no dia seguinte deixou todos sem palavras. Fica até o final para descobrir como um encontro num ponto de ônibus transformou duas vidas para sempre. As luzes do shopping Eldorado começavam a se apagar uma por uma quando Bruno Aveiro saiu carregando apenas uma sacola pequena com um presente que havia comprado para seu sobrinho. Eram quase 10 da noite de uma sexta-feira fria em São Paulo, e o vento gelado do inverno soprava com aquela força característica que fazia tremer qualquer um que não estivesse de casaco. Ele ajustou seu suéter cinza claro, enquanto caminhava em direção ao estacionamento, pensando em chegar logo em casa para descansar depois de uma semana esgotante de reuniões e decisões difíceis em seus negócios. Aos 36 anos, Bruno Aveiro havia construído um império de incorporações imobiliárias que lhe dava mais dinheiro do que precisava, mas também mais solidão do que conseguia suportar. Nunca gostou de ostentar sua riqueza, nem andar cercado de luxos chamativos. Preferia a simplicidade de uma vida tranquila, onde ninguém o reconhecesse pelo dinheiro. Enquanto avançava entre os poucos carros que restavam no local, algo chamou sua atenção na entrada principal do shopping. 3 mulheres estavam paradas perto do ponto de ônibus, e embora no início parecesse uma conversa normal, o tom das vozes começou a subir de uma maneira que era impossível ignorar. Bruno diminuiu o passo sem querer se intrometer, mas seus ouvidos captaram cada palavra que saía das bocas de 2 delas. Uma mulher com o cabelo pintado de loiro e uma bolsa de marca pendurada no braço se ria com deboche enquanto apontava para a terceira mulher, que permanecia calada com o olhar baixo e os ombros encolhidos. A outra, vestida com um blazer elegante cor vinho e saltos altos que ecoavam contra o asfalto, se juntou às risadas com uma crueldade que gelava mais que o vento. Bruno sentiu uma pontada no peito ao ver a cena. Algo dentro dele dizia que deveria ficar, embora não entendesse exatamente o porquê. Parou junto à sua Hilux branca, fingindo procurar as chaves no bolso, enquanto observava discretamente o que acontecia a uns 20 metros de distância. "Ai, Priscila, ainda vai esperar o busão a essas horas?", disse a mulher da bolsa de marca com um sorriso que não chegava aos olhos. "Eu pensei que você já teria comprado pelo menos um carrinho velho, mas vejo que continua na mesma, né?" A mulher do blazer vinho soltou uma gargalhada exagerada enquanto tirava as chaves de um Civic vermelho que brilhava sob as luzes do estacionamento. "É que não entendo como você aguenta tanto, Priscila", continuou com um tom de falsa compaixão. "A gente sai junto do trabalho e já estamos voltando para nossas casas quentinhas, enquanto você vai ficar aqui esperando sabe Deus até que horas no frio." Priscila apertou os lábios sem responder. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma sacola de plástico gasta que parecia conter livros e materiais diversos. Bruno notou como ela tentava manter a compostura, mas a humilhação era evidente em cada linha de seu rosto. As 2 mulheres trocaram outro olhar cúmplice antes de se dirigirem para seus carros, deixando para trás uma nuvem de perfume caro e risadas que ecoavam como facas na noite. Priscila permaneceu imóvel no ponto de ônibus, olhando para a rua vazia, como se esperasse que o transporte aparecesse por milagre e a salvasse daquele momento vergonhoso. Usava um casaco de lã cor mostarda que se via gasto mas limpo, uma calça jeans desbotada nos joelhos e tênis brancos que um dia foram novos. Seu cabelo castanho escuro estava preso em um rabo de cavalo simples. Alguns mechas soltas caíam sobre seu rosto cansado, mas ainda jovem. Bruno calculou que teria uns 28 anos, talvez menos, mas seus olhos castanhos carregavam o peso de alguém que havia vivido mais do que sua idade sugeria. Ela acomodou a sacola entre os braços como se fosse o bem mais precioso do mundo. E Bruno pôde distinguir entre os objetos que sobressaíam alguns lápis de cor,
cartolinas e o que parecia ser um livro de histórias infantis. Algo em seu peito se apertou ao compreender que aquela mulher, apesar de tudo, ainda pensava nos outros antes de si mesma. As luzes do shopping se apagaram por completo, deixando apenas os postes do estacionamento iluminando a cena solitária. Bruno fechou a porta de sua caminhonete sem tê-la aberto e começou a caminhar de volta em direção ao shopping, com um propósito que nem ele mesmo conseguia explicar completamente. Seus sapatos casuais marrons ecoavam contra o asfalto enquanto se aproximava do ponto de ônibus onde Priscila continuava esperando, agora se abraçando para se proteger do frio que se intensificava. Ela levantou o olhar ao escutá-lo se aproximar. Seus olhos refletiam uma mistura de surpresa e a cautela natural de qualquer mulher sozinha na noite. Bruno lhe ofereceu um sorriso amável, o mais sincero que havia esboçado em muito tempo, e parou a uma distância respeitosa para não incomodá-la. "Desculpe", disse com voz tranquila e calorosa. "Não pude evitar notar que está esperando o ônibus e me perguntei se poderia oferecer uma carona para onde precisar ir." As palavras saíram naturais de sua boca, sem pretensões nem segundas intenções, apenas o desejo genuíno de ajudar alguém que claramente precisava. Mas o que Bruno não sabia era que esse simples oferecimento estava prestes a mudar, não só a vida de Priscila, mas também a sua própria de formas que jamais teria imaginado. Priscila o olhou com uma mistura de agradecimento e desconfiança que Bruno entendeu perfeitamente. Porque numa cidade como São Paulo, uma mulher tinha que ser cautelosa com estranhos que ofereciam ajuda altas horas da noite. Ela negou suavemente com a cabeça enquanto ajustava a sacola entre os braços, tentando manter um sorriso educado apesar do desconforto que sentia. "Muito obrigada, moço. De verdade agradeço", respondeu com uma voz suave, mas firme. "Mas estou acostumada a esperar o busão." "Não se preocupe comigo." Bruno notou como suas mãos continuavam tremendo. Não sabia se era pelo frio ou pelas emoções que acabara de viver minutos antes com suas colegas de trabalho. Ele se mostrou compreensivo, sem insistir demais, porque não queria fazê-la se sentir pressionada ou assustada. "Entendo perfeitamente", disse enquanto colocava as mãos nos bolsos de sua calça bege. "Só queria ter certeza de que estava tudo bem. Está fazendo muito frio esta noite." O vento soprou com mais força naquele momento, como se o próprio clima quisesse reforçar suas palavras. Priscila se tremeu visivelmente sob seu casaco fino e Bruno sentiu o impulso de tirar o seu para dar a ela, mas se conteve porque sabia que isso seria demais para alguém que acabara de conhecer. "Quanto tempo demora normalmente para chegar seu ônibus?" perguntou Bruno, se apoiando ligeiramente no poste da parada, sem invadir o espaço pessoal dela. Priscila olhou seu relógio de pulso simples, um daqueles que custam poucos reais, mas que funcionam perfeitamente bem. "Deveria passar em uns 15 ou 20 minutinhos", respondeu com certa esperança na voz, embora ambos soubessem que os ônibus noturnos raramente cumpriam os horários estabelecidos. Bruno assentiu e ficou ali, simplesmente fazendo-lhe companhia em silêncio, porque algo em seu coração lhe dizia que não deveria deixá-la sozinha naquele lugar escuro e frio. Ela o observou de soslaio, se perguntando que tipo de homem ficaria esperando com uma desconhecida sem nenhuma razão aparente. Seu instinto lhe dizia que ele não representava perigo algum. Havia algo em seus olhos cor-mel e em seu sorriso genuíno que transmitia paz e bondade. Os minutos passaram lentamente enquanto o vento continuava soprando, trazendo consigo o cheiro de pastel de um carrinho de rua próximo que já estava fechando. O estacionamento agora estava completamente vazio, exceto pela Hilux branca de Bruno, que permanecia estacionada à distância. Priscila mudou o peso de um pé para o outro, tentando se manter aquecida enquanto segurava a sacola com seus materiais escolares, como se fosse um escudo protetor contra o mundo. Os 15 minutos prometidos se transformaram em 25, depois em 30, e o ônibus continuava sem aparecer por nenhuma parte da Avenida Rebouças, que se estendia escura e silenciosa diante deles. Priscila começou a morder o lábio inferior, um gesto que revelava sua crescente preocupação pela hora cada vez mais tarde e por seu sobrinho que a esperava em casa.
Bruno a observava discretamente, notando cada pequeno detalhe de sua linguagem corporal, que gritava cansaço e frustração acumulada. "Sabe que mais?" disse ele de repente, rompendo o silêncio incômodo que se havia instalado entre eles. "Vou ali na conveniência da esquina buscar um café. Gostaria de um?" Ela levantou o olhar surpresa pelo oferecimento e, pela primeira vez em toda a noite, uma pequena sorriso genuíno apareceu em seus lábios. "Não precisa fazer isso", respondeu Priscila com timidez. "Já foi muito gentil só por ficar aqui." Mas Bruno já estava caminhando em direção à conveniência próxima, fazendo um gesto com a mão para que não se preocupasse. "São só 2 cafés", gritou por cima do ombro. "Não demoro nada." Priscila ouviu-se afastar com uma mistura de assombro e gratidão que não conseguia expressar com palavras, se perguntando quando foi a última vez que alguém havia sido tão considerado com ela sem esperar nada em troca. Quando Bruno voltou alguns minutos depois com 2 copos fumegantes de café, Priscila sentiu que algo dentro de seu peito se derretia como o açúcar que ele havia colocado nas bebidas. "Não sabia como você gosta", explicou enquanto lhe estendia um dos copos. "Então coloquei só um pouquinho de açúcar. Espero que esteja bom." Ela aceitou o café com ambas as mãos, sentindo o calor reconfortante atravessar o cartão e aquecer seus dedos entorpecidos pelo frio. "Está perfeito", murmurou com os olhos ligeiramente úmidos pela emoção. "Muito obrigada, de verdade." Bruno se sentou no banco metálico da parada, deixando espaço suficiente entre eles para que ela se sentisse confortável, e tomou um gole de seu próprio café enquanto olhava para a rua vazia. O silêncio que seguiu não foi incômodo desta vez, mas sim reconfortante, como se ambos precisassem daquele momento de paz depois de dias difíceis. Priscila finalmente se sentou também, mantendo sua sacola sobre o colo e o café perto de seu rosto, para sentir o vapor quente contra sua pele. "Sempre trabalham até tão tarde?" perguntou Bruno com curiosidade genuína, sem soar intrometido nem indiscreto. Ela assentiu enquanto soprava suavemente sobre o café antes de tomar um pequeno gole. "Sou professora de educação infantil", explicou com um brilho de orgulho nos olhos que iluminou seu rosto cansado. "E às vezes fico depois do horário preparando materiais para as crianças. Hoje fui comprar umas coisas que precisava para a aula de amanhã." Apontou a sacola que descansava entre suas pernas e Bruno pôde ver com mais claridade os lápis de cor, as cartolinas coloridas e os livros infantis que sobressaíam. "Deve ser muito gratificante", comentou ele com sinceridade, admirando a dedicação que ela mostrava por sua profissão, apesar das circunstâncias difíceis. "É sim", respondeu Priscila com um sorriso mais amplo desta vez. "Embora às vezes seja complicado quando o dinheiro não dá para tudo o que gostaria de fazer por elas." Suas palavras carregavam o peso da realidade que viviam milhares de professores no Brasil, trabalhando com amor, mas sem os recursos suficientes para darem aos alunos tudo o que mereciam. Bruno sentiu uma admiração profunda por aquela mulher que mal conhecia, mas que já lhe havia mostrado mais nobreza e entrega em 20 minutos que muitas pessoas que havia conhecido em toda a sua vida. Os minutos continuavam passando e o ônibus seguia sem aparecer. A avenida permanecia deserta, exceto por algum carro ocasional que passava em alta velocidade. Priscila olhou novamente seu relógio e Bruno notou a preocupação crescente em sua expressão. "Já são mais de 40 minutos", disse ela com um suspiro de resignação. "Às vezes, quando fica tão tarde, os ônibus já não passam com tanta frequência." A temperatura havia baixado ainda mais e, embora o café ajudasse, não era suficiente para protegê-los do frio que penetrava até os ossos. Bruno tomou uma decisão naquele momento, uma que surgia do lugar mais genuíno de seu coração. "Olha", começou a dizer com suavidade, se virando ligeiramente em direção a ela. "Sei que já ofereci antes e você disse que não, mas por favor me deixe levá-la em casa. Não posso ir embora tranquilo sabendo que vai ficar aqui esperando até sabe Deus que horas." Sua voz era tão sincera e seus olhos refletiam tanta preocupação genuína que Priscila sentiu que podia confiar nele. Mas antes que pudesse responder, as luzes de um ônibus apareceram ao longe
e o que estava prestes a acontecer mudaria todo o rumo daquela noite. O ônibus apareceu na esquina como uma aparição inesperada, suas luzes amareladas cortando a escuridão da Avenida Rebouças, enquanto avançava lentamente em direção à parada onde Priscila e Bruno esperavam. Ela se levantou imediatamente, acomodando sua sacola entre os braços e terminando de um último gole o café que ele lhe havia presenteado. "Olha, aí vem", disse com um tom que misturava alívio e algo de decepção que nem ela mesma entendia completamente. Bruno também se levantou do banco metálico, observando como o ônibus se aproximava cada vez mais, mas algo dentro dele dizia que não deveria simplesmente se despedir e partir como se nada tivesse acontecido. Durante aqueles 40 e tantos minutos que haviam compartilhado esperando juntos, havia sentido uma conexão especial com aquela mulher humilde, de olhos castanhos e sorriso tímido, algo que não experimentava há muito tempo. O ônibus diminuiu a velocidade ao se aproximar da parada e Priscila deu um passo à frente, se preparando para embarcar. Mas então aconteceu algo que nenhum dos dois esperava naquele momento. O motorista do ônibus, um homem de meia idade com expressão cansada, apenas deu uma olhada para a parada, enquanto o veículo passava lentamente diante deles, sem parar por completo. Priscila levantou a mão desesperadamente tentando chamar sua atenção. Inclusive, deu alguns passos correndo atrás do ônibus gritando: "Espera, espera, por favor!" Mas o motorista simplesmente acelerou e seguiu seu caminho pela avenida até desaparecer na próxima esquina. O ônibus estava completamente lotado, tão saturado de passageiros que alguns viajavam praticamente pendurados nas portas, e o motorista havia decidido que não podia subir mais ninguém sem se arriscar a uma multa ou um acidente. Priscila ficou parada no meio da calçada, com os braços caídos aos lados, a sacola de materiais escolares pendurada perigosamente de seus dedos frouxos, e sua expressão mostrava uma mistura devastadora de frustração, cansaço e desespero acumulado. Bruno sentiu como seu coração se encolhia ao ver as lágrimas que começavam a se formar nos olhos dela, lágrimas que lutava por conter porque já havia sido suficientemente humilhada por uma noite. "Não pode ser", murmurou Priscila com a voz quebrada. "Já é quase meia-noite e o próximo ônibus demora mais 1 hora para passar." Levou uma mão ao rosto, tentando secar os olhos antes que as lágrimas caíssem, mas o dano emocional já estava feito. Bruno se aproximou dela com passos decididos, mas suaves, e desta vez não ia aceitar um não como resposta, porque sabia que deixá-la ali sozinha esperando outro ônibus que talvez nem mesmo chegasse seria algo que não conseguiria se perdoar jamais. "Priscila", disse usando seu nome pela primeira vez, embora ela nunca tivesse se apresentado. Havia escutado quando suas colegas a chamaram com deboche. "Por favor, me deixe levá-la em casa, não como um favor, nem como caridade, mas simplesmente porque seria o correto a fazer neste momento." Ela o olhou através de seus olhos úmidos e em seu olhar havia tanto esgotamento que finalmente suas defesas começaram a desmoronar. "É que não quero ser um incômodo", respondeu com voz trêmula. "Você já foi tão gentil comigo e nem mesmo me conhece." Bruno negou com a cabeça, enquanto apontava para sua Hilux branca que continuava estacionada no mesmo lugar. "Não é incômodo algum", assegurou com firmeza. "E embora não nos conheçamos muito, sinto que posso confiar em você, assim como espero que possa confiar em mim." Houve um momento de silêncio entre ambos, enquanto Priscila processava suas palavras e avaliava suas opções, que francamente não eram muitas àquela hora da noite. O vento soprou novamente, trazendo consigo o frio que se intensificava a cada minuto que passava. Priscila abraçou sua sacola contra o peito e finalmente assentiu com a cabeça, tomando uma decisão que mudaria tudo. "Está bem", aceitou Priscila em voz baixa. "Mas só se realmente não for sair do seu caminho. Não quero que se desvie muito por minha causa." Bruno sorriu aliviado e começou a caminhar em direção à sua caminhonete, fazendo um gesto para que ela o seguisse. "Não se preocupe com isso", disse enquanto tirava as chaves do bolso. "Para que lado você mora?"
Ela mencionou o nome de um bairro na zona leste de São Paulo, uma região humilde, mas trabalhadora, onde as casas eram pequenas, mas as famílias grandes e unidas. Bruno conhecia a área porque alguns de seus empreendimentos imobiliários estavam perto dali, embora nunca mencionasse isso porque não queria que ela soubesse quem ele realmente era. Chegaram até a caminhonete e ele abriu a porta do passageiro com um gesto cavalheiresco, esperando que ela subisse primeiro antes de fechar com cuidado. Priscila se acomodou no assento de couro que ainda conservava algo do calor, colocou sua sacola de materiais sobre o colo e apertou o cinto de segurança enquanto observava o interior impecavelmente limpo do veículo. Bruno subiu do lado do motorista, ligou o motor e programou o ar-condicionado para que ela parasse de tremer pelo frio que havia suportado durante quase 1 hora. "Obrigada", sussurrou Priscila, enquanto sentia o ar quente começar a circular pelo habitáculo. "De verdade, muito obrigada por tudo." A viagem começou em silêncio, enquanto Bruno dirigia com cuidado pelas ruas noturnas de São Paulo, passando em frente a comércios fechados e postes que iluminavam timidamente as calçadas vazias. Priscila olhava pela janela observando a cidade que conhecia tão bem, mas que de noite parecia um lugar completamente diferente, mais tranquilo, porém também mais solitário. "Faz muito tempo que trabalha como professora?" perguntou Bruno, rompendo o silêncio com uma pergunta genuína que demonstrava seu interesse em conhecê-la melhor. Ela virou o rosto em direção a ele e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios ao falar do que mais amava. 5 anos, respondeu com orgulho. "Me formei e consegui trabalho quase imediatamente na EMEI, Professor Antônio Candido. É uma escola pública muito humilde, mas as crianças são lindas." Bruno escutava atentamente cada palavra enquanto manobrava o volante, notando como os olhos de Priscila se iluminavam ao falar de suas alunas, apesar do cansaço evidente em seu rosto. "Deve ser muito gratificante ver como as crianças aprendem e crescem graças ao seu trabalho", comentou ele com sinceridade. "É sim", confirmou ela, com emoção na voz. "Embora o salário não seja muito e às vezes tenha que comprar materiais com meu próprio dinheiro, ver seus rostinhos felizes quando aprendem algo novo não tem preço." Acomodou a sacola sobre o colo com carinho, como se aqueles lápis de cor e cartolinas fossem tesouros invaluáveis. Bruno sentiu uma admiração imensa por aquela mulher, e sem saber ainda, seu coração já havia começado a bater de uma forma diferente cada vez que a escutava falar. Os semáforos da Avenida Paulista se sucediam um após o outro, enquanto a caminhonete avançava suavemente pelo asfalto, que brilhava sob as luzes dos postes. Bruno dirigia com uma calma que Priscila achava reconfortante depois da noite tão difícil que havia vivido. O silêncio entre eles já não era incômodo, mas sim agradável, cheio de uma paz que nenhum dos dois experimentava há muito tempo. "E você a que se dedica?" perguntou Priscila com curiosidade genuína, se virando ligeiramente no assento para observá-lo melhor. Bruno hesitou por um momento, pesando quanta informação deveria compartilhar sem revelar completamente quem era. "Trabalho com incorporação imobiliária", respondeu com simplicidade, o que era verdade, embora omitisse o fato de que era dono de uma das empresas mais bem-sucedidas da região metropolitana de São Paulo. "Nada muito emocionante, muitas reuniões e papeladas", acrescentou com um sorriso modesto. Priscila assentiu, aceitando sua resposta sem suspeitar de nada mais, porque para ela, a roupa simples que ele usava e sua atitude humilde não sugeriam que fosse alguém com muito dinheiro. "Bom, pelo menos te deu para ter uma caminhonete tão bonita", comentou ela com inocência, enquanto acariciava suavemente o assento de couro. "Deve ser confortável para ir trabalhar." Bruno soltou uma risada baixa, divertido pelo comentário. "Sim, tive sorte em alguns negócios", admitiu sem elaborar mais. Passaram em frente a uma lanchonete que ainda estava aberta, seu letreiro de neon piscando, anunciando lanches, e o aroma da carne grelhando se infiltrava até mesmo dentro da caminhonete. O estômago de Priscila fez um ruído suave que ela tentou disfarçar levando uma mão ao abdômen, mas Bruno escutou claramente. "Já jantou?" perguntou com preocupação evidente em seu tom.
Priscila negou com a cabeça envergonhada. Não tive tempo, admitiu em voz baixa. Saí do trabalho direto para o shopping para comprar os materiais e já ficou muito tarde. Bruno franziu a testa, preocupado porque era quase meia-noite e aquela mulher havia estado todo esse tempo sem comer nada. Gostaria que parássemos para comprar algo? Ofereceu apontando a lanchonete com um movimento de cabeça. Mas Priscila recusou o oferecimento rapidamente. Não, por favor, você já fez demais por mim esta noite, insistiu com firmeza. Além disso, preciso chegar logo em casa. Bruno respeitou sua decisão, embora não gostasse da ideia de que ela fosse dormir sem ter jantado. Continuaram avançando enquanto as ruas se tornavam cada vez mais residenciais, as casas mais pequenas e os comércios mais escassos. Mora sozinha? Perguntou Bruno depois de alguns minutos e logo se apressou a esclarecer. Perdão se parece muito pessoal, não é minha intenção ser intrometido. Priscila negou com a cabeça compreensiva. Não se preocupa, respondeu mudando sem perceber para o tratamento mais íntimo que denotava uma crescente confiança. Moro com meu sobrinho Mateus. Ele tem 8 anos. Sua voz se suavizou ao mencionar o menino, mas também carregava um matiz de tristeza que Bruno captou imediatamente. Seu sobrinho mora com você? Perguntou com delicadeza, intuindo que havia uma história importante por trás. Priscila assentiu enquanto olhava pela janela. Seus dedos brincavam nervosamente com a borda da sacola sobre o colo. Minha irmã faleceu há 3 anos, explicou com a voz ligeiramente quebrada. Ela era mãe solteira e, quando ficou doente, me pediu que cuidasse do Mateus se algo acontecesse com ela. Uma lágrima solitária correu por sua bochecha e ela a limpou rapidamente com o dorso da mão. Foi câncer, acrescentou. Tudo aconteceu muito rápido e de repente me encontrei sendo mãe sem ter planejado. Bruno sentiu um nó na garganta ante a revelação, compreendendo agora por que aquela mulher trabalhava tão duro e se sacrificava tanto. Sinto muito, disse com empatia genuína. Deve ter sido muito difícil para os dois. Foi, admitiu Priscila. Mas Mateus é um menino maravilhoso e o amo como se fosse meu próprio filho. Um sorriso pequeno, mas sincero, apareceu em seu rosto ao falar do menino. Ele é a razão pela qual continuo em frente todos os dias, pela qual trabalho duro e tento dar-lhe tudo o que posso, embora não seja muito. Bruno escutava cada palavra com atenção profunda, sentindo uma conexão cada vez mais forte com aquela mulher que demonstrava tanta fortaleza e amor incondicional. Por isso preciso de um carro, continuou Priscila com voz mais firme. Não só por mim, mas porque às vezes Mateus fica doente ou tem atividades na escola, e depender do transporte público torna tudo muito mais complicado. Fez uma pausa, suspirando profundamente. Tenho poupado pouco a pouco, mas você sabe como é. Sempre aparece algo, uma emergência, os materiais do menino, o aluguel e o dinheiro nunca sobra. Bruno assentiu, compreendendo perfeitamente a luta diária que enfrentavam milhões de famílias brasileiras. O semáforo em vermelho os deteve, e ele aproveitou para se virar completamente em direção a ela. É admirável tudo o que faz por seu sobrinho, disse com sinceridade total. Mateus tem muita sorte de ter alguém como você. Priscila sorriu agradecida. Suas bochechas se coraram ligeiramente ante o elogio. A conversa fluiu naturalmente durante o resto do trajeto, descobrindo que ambos compartilhavam mais do que haviam imaginado inicialmente. Bruno lhe contou que havia perdido o pai quando tinha 20 anos, justamente quando começava a construir seu negócio, e como aquela dor o havia motivado a trabalhar mais duro, mas também o havia deixado com um vazio emocional que nunca havia conseguido preencher completamente. Priscila escutava atentamente, notando a vulnerabilidade em sua voz ao compartilhar algo tão pessoal com alguém que acabara de conhecer. Às vezes sinto que tenho tudo o material que poderia precisar, confessou Bruno com honestidade. Mas me falta o mais importante, essa conexão genuína com alguém, sabe? Priscila assentiu, compreendendo perfeitamente, porque ela também se sentia sozinha muitas vezes, apesar de ter Mateus. Eu também, admitiu suavemente. Desde que minha irmã morreu, não tive tempo nem energia para pensar em mim mesma. Toda minha vida gira em torno do Mateus
e meu trabalho. Houve um momento de silêncio carregado de compreensão mútua, como se ambos acabassem de reconhecer no outro alguém que entendia perfeitamente esse sentimento de solidão disfarçado de ocupação. As ruas se estreitaram enquanto ingressavam no bairro onde vivia Priscila. Casas modestas com jardins pequenos e grades de metal pintadas de diversas cores. "É aqui à direita", indicou ela apontando uma casa cor creme com uma porta azul e janelas protegidas por grades brancas. Bruno estacionou a caminhonete em frente à casa e desligou o motor, mas nenhum dos dois fez o movimento de descer por alguma razão que nenhum conseguia explicar. Nenhum queria que aquela noite terminasse ainda. "Obrigada por tudo", disse Priscila, rompendo o silêncio que se havia instalado dentro da caminhonete. Sua voz soava sincera, mas também levava um toque de melancolia, porque sabia que provavelmente nunca voltaria a ver aquele homem tão gentil. Bruno se virou no assento para olhá-la diretamente, e em seus olhos, cor mel, havia algo que ela não conseguia decifrar completamente. "Foi um prazer conhecê-la", respondeu ele com um sorriso que iluminava seu rosto. "E me alegra ter conseguido ajudá-la pelo menos um pouco esta noite." Priscila baixou o olhar para sua sacola de materiais escolares, sentindo uma calidez estranha no peito, que não tinha nada a ver com o aquecimento da caminhonete. "Não foi só um pouco", corrigiu ela suavemente. "Você me esperou no frio, me comprou café e me trouxe até em casa. Isso é muito mais do que a maioria das pessoas faria por uma desconhecida." Bruno negou com a cabeça, tirando importância. "Qualquer pessoa decente teria feito a mesma coisa", assegurou, embora ambos soubessem que isso não era verdade. O vento fazia ranger os galhos de uma árvore próxima, enquanto a rua permanecia em silêncio quase absoluto, apenas interrompido pelo latido distante de algum cachorro. Priscila olhou em direção à sua casa e notou que havia uma luz tênue acesa na sala. Seguramente Mateus havia adormecido esperando por ela, como fazia quase todas as noites. "Meu sobrinho me espera", explicou ela apontando para a janela iluminada. "Provavelmente dormiu no sofá assistindo desenho." Um sorriso maternal apareceu em seu rosto ao imaginar o menino enrolado com sua manta favorita. Bruno observou a casa modesta, mas bem cuidada, com seu pequeno jardim da frente e um vaso com flores que alguém regava com dedicação. "Deve ser um bom menino", comentou com interesse genuíno. "É o melhor", confirmou Priscila, com os olhos brilhando de orgulho. "Tira boas notas, me ajuda com as tarefas de casa e nunca reclama, embora saiba que sente falta da mãe todos os dias." A emoção ameaçava quebrar sua voz novamente. "Sabe?", começou Bruno depois de um momento de reflexão. Suas mãos ainda descansavam sobre o volante, embora o motor estivesse desligado. "Há algo que gostaria de dizer antes que vá." Priscila o olhou expectante. Seu coração batia um pouco mais rápido, sem entender por quê. Esta noite, quando a via esperando sozinha naquela parada, sendo humilhada por aquelas mulheres e ainda assim mantendo sua dignidade, algo em mim se emocionou profundamente. Suas palavras saíam lentas, mas carregadas de honestidade. Depois, ao conhecê-la e escutar sua história, percebi que há pessoas como você que enfrentam dificuldades enormes todos os dias, mas seguem adiante com amor e esperança. Priscila sentia suas bochechas ardendo sob a luz tênue dos postes. "Não sou ninguém especial", murmurou ela com humildade genuína. "Só faço o que qualquer tia que ama seu sobrinho faria." Mas Bruno negou firmemente com a cabeça, rejeitando sua modéstia. "É mais especial do que imagina", insistiu com convicção. "E gostaria de poder fazer algo mais por você, se me permitir." Priscila o olhou confusa, sem entender exatamente a que se referia. "Já fez mais que suficiente", respondeu ela, com um sorriso agradecido. De verdade, não poderia pedir nada mais. Bruno queria dizer tantas coisas naquele momento. Queria oferecer ajuda econômica para que comprasse seu carro. Queria ter certeza de que nunca mais tivesse que passar frio esperando um ônibus. Queria conhecê-la melhor e descobrir tudo sobre aquela mulher extraordinária. Mas sabia que se fizesse qualquer uma dessas coisas naquele momento, a assustaria ou a faria se sentir desconfortável. "Pelo menos me deixe dar meu número", propôs finalmente.
por se alguma vez precisar de algo ou simplesmente quiser conversar. Tirou seu celular do bolso e o estendeu em direção a ela. Priscila hesitou por um segundo, mas depois aceitou o telefone e salvou o número. "Se me permite estar te ligando depois", ofereceu usando novamente o tratamento mais íntimo que havia surgido entre eles. "Te adverto que quase nunca atendo ligações durante o dia, porque estou com as crianças na escola." Bruno guardou o número com cuidado, sentindo uma alegria inexplicável por ter essa pequena conexão com ela, além daquela noite. "Entendo perfeitamente", assegurou enquanto guardava seu telefone novamente. Um silêncio confortável os envolveu durante alguns segundos mais. Nenhum dos dois queria realmente dizer adeus, mas sabiam que era inevitável. "Bom", suspirou Priscila finalmente enquanto pegava sua sacola e punha a mão na maçaneta da porta. "Suponho que é hora de entrar." Bruno assentiu, embora algo dentro dele protestasse. "Se cuida", disse a ela com ternura genuína, "e chegue bem com Mateus." Ela sorriu emocionada pela forma como ele lembrava do nome de seu sobrinho. Priscila abriu a porta da caminhonete e o ar frio da noite entrou rapidamente no habitáculo aquecido, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e flores do jardim vizinho. Desceu com cuidado, segurando sua sacola de materiais contra o peito, e se virou uma última vez para olhá-lo. "Obrigada de novo por tudo, Bruno", disse pronunciando seu nome pela primeira vez em voz alta, e gostou de como soava em seus lábios. Ele sorriu amplamente ao escutá-la dizer seu nome com aquele sotaque suave e caloroso característico do interior de São Paulo. "Foi um prazer, Priscila", respondeu com igual calidez, "e cuidem-se muito." Ela fechou a porta suavemente e começou a caminhar em direção à sua casa, mas depois de dar 3 passos, se deteve e se virou novamente. Bruno ainda estava ali, observando-a com uma expressão que misturava preocupação e algo mais que ela não se atrevia a nomear. "Vamos nos ver de novo?", perguntou Priscila com uma coragem que a surpreendeu. A pergunta flutuou no ar noturno, carregada de esperança e vulnerabilidade. E Bruno sentiu como seu coração dava um salto dentro do peito ante as palavras dela. "Me encantaria", respondeu sem hesitar nenhum segundo. Seu sorriso se fez ainda mais amplo, iluminando suas feições. "Talvez pudéssemos tomar um café algum dia que tiver livre", sugeriu tentando soar casual, embora sua voz delatasse a emoção que sentia. Priscila assentiu com entusiasmo. Seus olhos brilhavam sob a luz do poste próximo como 2 estrelas castanhas cheias de vida. "Gostaria muito", admitiu com honestidade. "Os domingos geralmente são meus dias livres." Bruno guardou essa informação mentalmente, como se fosse o dado mais importante do mundo. "Então te mando mensagem amanhã para combinarmos algo." "Te parece bem?", propôs já planejando em sua mente como faria para que esse próximo encontro fosse especial, sem resultar exagerado. "Perfeito", aceitou Priscila sentindo borboletas no estômago que não sentia há anos. Finalmente, ela se despediu com um último gesto da mão e caminhou em direção à porta azul de sua casa, procurando as chaves no bolso de sua calça, enquanto Bruno observava da caminhonete, certificando-se de que entrasse segura. Priscila abriu a porta e antes de entrar se virou uma última vez, encontrando-se com seu olhar paciente e protetor. Dedicou-lhe um sorriso luminoso e depois desapareceu dentro da casa, fechando a porta atrás de si. Bruno esperou alguns segundos mais. Viu como as luzes da sala se acendiam completamente e então soube que ela já estava segura. Ligou o motor de sua caminhonete e começou a se afastar lentamente pela rua tranquila, mas sua mente e seu coração permaneciam completamente naquela casa cor creme com porta azul. Nunca em sua vida havia sentido uma conexão tão forte e imediata com alguém. E enquanto dirigia de volta à sua luxuosa residência em Moema, só conseguia pensar em Priscila e em seu sorriso genuíno. Dentro da casa, Priscila encontrou exatamente o que havia imaginado. Mateus dormido no sofá da sala, com seu pijama de dinossauros posto e sua manta favorita de cor laranja cobrindo só metade de seu corpinho.
A televisão ainda estava ligada, mostrando os créditos finais de algum filme animado que o menino havia tentado assistir enquanto esperava seu retorno. Priscila deixou sua sacola de materiais sobre a mesinha do comedor e se aproximou com passos silenciosos até o sofá, observando com ternura infinita o rosto angelical de seu sobrinho, que respirava tranquilamente em sonhos profundos. "Meu amor", sussurrou suavemente enquanto o acariciava com delicadeza para despertá-lo. "Vamos para sua cama para que durma mais confortável." Mateus abriu os olhos lentamente, ainda meio dormido e confuso pela mudança abrupta entre o sonho e a realidade. "Tia", murmurou com voz pastosa. "Já chegou." Ela sorriu assentindo enquanto o ajudava a se sentar no sofá. "Sim, meu querido, já estou aqui", confirmou com voz maternal cheia de amor. "Demorou muito", reclamou Mateus com aquele tom infantil de reprovação que não tinha verdadeira raiva, senão só preocupação disfarçada. Priscila o ajudou a se levantar e o guiou em direção ao seu pequeno quarto, que estava decorado com pôsteres de super-heróis e desenhos que ele mesmo havia feito na escola. "Desculpa, meu amor, o ônibus demorou muito para passar", explicou ela, enquanto o arropava em sua cama individual, acomodando as cobertas ao redor de seu corpinho magro. Mateus bocejou amplamente, mostrando o espaço onde havia perdido um dente na semana anterior. "Jantou alguma coisa?", perguntou o menino com preocupação genuína que derreteu o coração de Priscila. "Não se preocupa comigo", respondeu ela, beijando sua testa com ternura. "Agora dorme, que amanhã tem escola." Mateus fechou os olhos obedientemente, mas antes de adormecer novamente, murmurou algo que a fez sorrir. "Te amo muito, tia", disse com voz cada vez mais baixa, enquanto o sono o reclamava. "Eu também te amo, minha vida", sussurrou Priscila. Mas enquanto observava Mateus dormir tranquilamente, sua mente viajava de volta àqueles olhos cor-mel e àquele sorriso amável que havia iluminado sua noite mais escura. A manhã seguinte chegou com o sol brilhante típico de São Paulo, entrando pelas janelas da casa de Priscila e a despertando mais cedo do que teria querido, depois de ter se deitado tão tarde, pensando em tudo o que havia ocorrido. Levantou-se com cuidado para não acordar Mateus, que ainda dormia profundamente em seu quarto, e caminhou em direção à cozinha para preparar o café da manhã enquanto repasava mentalmente cada detalhe da noite anterior. Os olhos cor-mel de Bruno apareciam constantemente em sua mente, seu sorriso amável e a maneira como a havia escutado com interesse genuíno quando lhe contou sobre sua vida. Preparou ovos mexidos e pão com margarina, enquanto o aroma do café recém-feito enchia a pequena cozinha, e pela primeira vez em muito tempo se surpreendeu cantarolando uma canção enquanto cozinhava. "Tia, está cantando?", perguntou Mateus aparecendo na porta da cozinha com seu pijama amassado e o cabelo bagunçado apontando em todas as direções. Priscila se virou surpresa e soltou uma risadinha divertida. "Bom dia, sonolento", saudou, evitando responder diretamente à sua pergunta. Mateus se sentou à mesa, enquanto Priscila lhe servia seu prato de café da manhã com suco de laranja que havia preparado espremendo as frutas que comprou na promoção 2 dias antes. "Por que chegou tão tarde ontem?", perguntou o menino com curiosidade enquanto espetava os ovos com seu garfo. Priscila se sentou em frente a ele com sua própria xícara de café fumegante entre as mãos. "O ônibus demorou muito para passar", explicou tomando um gole do café amargo que gostava sem açúcar. "Mas um senhor muito gentil me deu uma carona até em casa." Mateus levantou o olhar interessado. "Um senhor? E não era perigoso?", questionou com aquela preocupação infantil que demonstrava o quanto se cuidavam mutuamente. "Não, meu amor, era uma pessoa muito boa", assegurou Priscila com um sorriso que não conseguiu conter. "Me esperou no frio, me comprou café e ficamos conversando." O menino a observou com seus grandes olhos castanhos, tão parecidos aos de sua falecida mãe. "Tá parecendo contente, tia", notou Mateus com aquela perspicácia especial que tem as crianças. As horas passaram entre a rotina normal de preparar Mateus para a escola, certificar-se de que levasse tudo em sua mochila e se despedir na porta antes que o ônibus escolar passasse para buscá-lo.
Priscila ficou sozinha na casa por alguns minutos, antes de ter que ir ela também para o jardim de infância, e aproveitou esse tempo para revisar seu celular com a esperança de encontrar alguma mensagem. Seu coração deu um salto quando viu uma notificação de um número desconhecido que dizia simplesmente: "Bom dia, Priscila. Espero que tenha descansado bem. Bruno." Um sorriso enorme se desenhou em seu rosto enquanto lia e relia a mensagem várias vezes, sentindo aquelas borboletas no estômago que acreditava esquecidas para sempre. Respondeu com dedos ligeiramente trêmulos: "Bom dia. Sim, descansei bem, obrigada." "E você?" Guardou o telefone em sua bolsa e se apressou a se preparar para ir trabalhar, mas durante todo o caminho no ônibus não conseguiu parar de sorrir como uma adolescente apaixonada. O dia no jardim de infância transcorreu entre atividades com as pequenas, canções educativas e o caos organizado que caracterizava cada jornada com crianças de 4 e 5 anos. Mas durante cada momento livre, Priscila tirava seu telefone para revisar as mensagens que Bruno lhe havia estado enviando durante o dia. Conversas simples sobre como estava indo seu dia, o que estava fazendo, pequenas anedotas engraçadas que compartilhavam com naturalidade, como se conhecessem de toda a vida. "Professora Pri, por que está sorrindo tanto hoje?" perguntou uma menininha chamada Sofia durante a hora do recreio, enquanto desenhava com lápis de cor sobre uma cartolina. Priscila se avermelharam ao perceber que havia sido tão óbvia. "Porque estou muito feliz de estar aqui com vocês", respondeu com honestidade parcial, abraçando a pequena com carinho. As crianças se entreolharam com cumplicidade infantil e depois continuaram com seus jogos sem dar mais importância. Quando finalmente terminou sua jornada de trabalho, Priscila revisou seu telefone e encontrou uma mensagem recente. "Ainda está livre no domingo? Gostaria de convidá-la para almoçar, se aceitar." O coração de Priscila batia tão forte que pensou que sairia de seu peito enquanto escrevia sua resposta. "Me encantaria. A que horas?" A resposta de Bruno chegou quase imediatamente. "Te busco às 2 da tarde, se te parece bem. E se Mateus quiser nos acompanhar, será um prazer conhecê-lo." Priscila sentiu que seu coração se derretia completamente ante esse gesto de consideração para com seu sobrinho. A maioria dos homens que havia conhecido antes se afastava ao saber que ela cuidava de uma criança. Mas Bruno não só o aceitava, senão que queria incluí-lo. Respondeu emocionada: "Perfeito, aqui estaremos os dois. Muito obrigada." Guardou seu telefone e caminhou em direção ao ponto de ônibus com uma alegria que não sentia há anos. O cansaço habitual do trabalho parecia ter desaparecido magicamente. A viagem de volta para casa se fez mais curta do que o normal, porque sua mente estava ocupada, imaginando como seria esse almoço de domingo. Quando chegou em sua casa, encontrou Mateus fazendo a lição na mesa do comedor. "Tia, adivinha?" disse o menino emocionado. "Tirei 10 na prova de matemática." Priscila o abraçou com orgulho, enquanto pensava que finalmente as coisas boas estavam começando a chegar às suas vidas. O domingo chegou com uma mistura de nervos e emoção que Priscila não experimentava há muito tempo. Levantando-se mais cedo do que necessário, para ter tempo suficiente de se arrumar e preparar Mateus para o almoço com Bruno. Tomou banho com cuidado usando o shampoo barato, mas que cheirava a flores silvestres. Secou o cabelo castanho escuro, deixando que as ondas naturais caíssem sobre seus ombros, em lugar de prendê-lo como sempre fazia. Diante do espelho do banheiro, avaliou seu reflexo com um olhar crítico, notando as pequenas rugas que começavam a aparecer ao redor de seus olhos pelas noites mal dormidas e preocupações constantes. Pôs um vestido simples, cor pêssego, que havia comprado em um brechó, mas que lhe ficava lindo, realçando sua figura delgada sem ser provocativo. Um pouco de maquiagem leve completou seu visual, rímel nos cílios e um toque de gloss labial transparente. "Ela está muito bonita", comentou Mateus se assomando pela porta com os olhos muito abertos de admiração genuína. "Obrigada, meu amor", respondeu Priscila, se avermelham enquanto colocavam uns brincos pequenos de prata que haviam pertencido à sua irmã. "Agora vamos te arrumar também.
O levou ao seu quarto para ajudá-lo a se vestir com sua melhor roupa, uma calça jeans escura e uma camisa xadrez cor azul claro, que lhe dava um aspecto de menino formal. Mateus se deixou pentear docilmente, enquanto fazia 1000 perguntas sobre o homem que iam conhecer. "Ele é seu namorado, tia?" perguntou, com aquela franqueza infantil que não conhece filtros. Priscila se engasgou com a própria saliva ante a pergunta direta. "Não, não é meu namorado", esclareceu rapidamente, embora sentisse as bochechas arderem. "É só um amigo muito gentil que vai nos convidar para almoçar." Mateus a olhou com aqueles olhos inteligentes que pareciam ver além das palavras. "Mas ele te agrada, não é?" insistiu o menino com um sorrisinho travesso. Priscila não pôde evitar rir ante sua perspicácia. Às 2 em ponto exatamente, a campainha da casa soou, fazendo com que tanto Priscila quanto Mateus dessem um pequeno pulo de nervos. Ela caminhou em direção à porta, respirando profundamente para se acalmar, e ao abri-la, encontrou Bruno parado ali com um sorriso radiante e 2 buquês de flores nas mãos. Usava uma calça jeans escura perfeitamente passada, uma camisa branca de manga longa, arregaçada até os cotovelos, e sapatos casuais marrons que se viam confortáveis, mas elegantes. "Olá", saudou ele com aquela voz cálida que fazia com que o estômago de Priscila se enchesse de borboletas. Trouxe flores. Estendeu o buquê maior com rosas cor-de-rosa claras e algumas margaridas brancas. "E este é para você, campeão", disse se agachando para ficar na altura de Mateus, enquanto lhe entregava um buquê menor com girassóis brilhantes. O menino aceitou as flores com os olhos muito abertos de surpresa. Ninguém nunca lhe havia presenteado flores antes. "Obrigado, seu..." começou a dizer educadamente, tal como Priscila lhe havia ensinado. "Pode me chamar de Bruno", ofereceu ele com um sorriso amigável enquanto se incorporava novamente. "E você deve ser Mateus, não é?" O menino assentiu, ainda um pouco tímido, mas claramente impressionado pela gentileza do homem. Priscila os convidou a passar alguns minutos enquanto colocava as flores na água, procurando desesperadamente algum vaso apropriado em seus armários, até que finalmente teve que se contentar com 2 jarras de vidro que funcionaram perfeitamente bem. Bruno observava a casa com discrição, notando os detalhes que revelavam tanto sobre a vida de Priscila. As fotos de Mateus nas paredes mostrando seu crescimento desde bebê, os desenhos infantis colados na geladeira com ímãs, os móveis velhos, mas impecavelmente limpos e cuidados. Tudo falava de uma mulher que fazia milagres com muito pouco, mas que enchia seu lar de amor e calor. "Pronta", anunciou Priscila saindo da cozinha com um sorriso nervoso. "Vamos?" Bruno assentiu e os 3 saíram da casa em direção à Hilux branca que esperava estacionada do lado de fora. O trajeto ao restaurante foi alegre e relaxado, graças principalmente a Mateus, que não parou de falar durante todo o caminho, contando a Bruno sobre sua escola, seus amigos, suas matérias favoritas e até sobre o dente que havia perdido na semana anterior. Bruno escutava atentamente cada palavra, fazendo perguntas genuínas que demonstravam seu interesse real no que o menino dizia, e Priscila observava a interação com o coração inchado de emoção. Chegaram a um restaurante familiar no bairro da Liberdade, um lugar acolhedor com decoração tradicional brasileira e o delicioso aroma de comida caseira flutuando no ar. Bruno havia escolhido cuidadosamente esse lugar porque não era nem demasiado luxuoso, nem demasiado informal. Perfeito para uma primeira saída com Priscila e seu sobrinho. Os sentaram em uma mesa junto à janela, com vista para um pequeno jardim onde havia uma fonte de pedra. Mateus estava fascinado, olhando tudo com olhos muito abertos, enquanto Priscila revisava o cardápio, sentindo uma mistura de alegria e nervosismo. "Peçam o que quiserem", ofereceu Bruno com generosidade natural. "Aqui tudo está delicioso." E enquanto observava Priscila sorrir com aquela luz especial em seus olhos castanhos, Bruno soube com absoluta certeza que havia encontrado algo que estivera procurando durante toda a sua vida sem saber. A comida transcorreu entre risos, conversas profundas e momentos de conexão genuína que fizeram sentir aos 3 como se fossem uma pequena família
que se havia encontrado depois de muito tempo. Mateus devorava sua lasanha bolonhesa com o apetite característico de um menino de 8 anos, enquanto relatava histórias engraçadas sobre seus colegas de classe. E Bruno ria sinceramente ante cada anedota. Priscila observava a cena com os olhos ligeiramente úmidos de emoção, porque ver seu sobrinho tão feliz e confortável com alguém novo era algo que não ocorria frequentemente. Bruno havia pedido feijoada completa para ele e estrogonofe de frango para Priscila, além de 3 copos de suco de laranja natural que chegaram em jarras de vidro tradicionais. "E o que gosta de fazer no seu tempo livre, Mateus?" perguntou Bruno enquanto cortava um pedaço de sua carne de porco. O menino pensou por um momento antes de responder. "Gosto de desenhar e jogar futebol", respondeu com entusiasmo. "Embora não tenha uma bola de verdade, só uma velha que achamos na rua." Bruno trocou um olhar rápido com Priscila e guardou essa informação mentalmente. Depois da sobremesa, 3 generosas porções de pudim de leite que Mateus declarou como o melhor que havia provado em toda a sua vida, Bruno pagou a conta, enquanto Priscila protestava debilmente, tentando contribuir com algo. "Por favor, me deixem convidar desta vez", insistiu ele com firmeza mas gentileza. "Foi um prazer compartilhar esta tarde com vocês." Saíram do restaurante com a calidez do sol vespertino, acariciando seus rostos, e Mateus correu adiante em direção à caminhonete, com a energia renovada que só as crianças possuem depois de uma boa comida. "Obrigada por tudo", disse Priscila em voz baixa, enquanto caminhavam atrás do menino. "Não só pela comida, mas por ser tão gentil com Mateus. Isso significa muito para mim." Bruno parou e a tomou suavemente do braço para que ela também parasse. "Priscila", começou com seriedade, mas com ternura em seus olhos cor mel. "Há algo que preciso te dizer, e creio que este é o momento." O coração dela começou a bater com força dentro de seu peito, ante o tom de sua voz. "Desde aquela noite no ponto de ônibus, não consegui parar de pensar em você", confessou Bruno, enquanto seus olhos a olhavam com uma intensidade que a fazia tremer ligeiramente. "Sei que mal nos conhecemos e talvez isso soe apressado, mas sinto que há algo especial entre nós." Priscila sentia suas bochechas arderem e sua respiração acelerar ante as palavras que nunca esperou escutar. "Eu também pensei muito em você", admitiu ela com coragem que não sabia que possuía. "Estes últimos dias foram diferentes, mais alegres, como se algo tivesse mudado em minha vida." Bruno sorriu aliviado ao escutar sua confissão. "Gostaria de conhecer você melhor, passar mais tempo contigo e com Mateus, se me permitir", continuou ele tomando sua mão com delicadeza. "E quero que saiba que não sou só um cara que trabalha com incorporação imobiliária." Priscila o olhou confusa, sem entender a que se referia. "Tenho uma empresa grande", explicou com honestidade, "e tenho mais dinheiro do que preciso, mas isso não me define como pessoa." Os olhos de Priscila se abriram com surpresa. "Não me importa quanto dinheiro tenha", respondeu Priscila com sinceridade absoluta, apertando sua mão. "O que me importa é a pessoa que você é. Essa que ficou comigo no frio, que me comprou café e que tratou meu sobrinho com tanto carinho." Lágrimas de emoção começavam a se formar em seus olhos castanhos, enquanto continuava. "Conheci pessoas com muito dinheiro que não têm nem um pouquinho de humanidade", acrescentou, lembrando-se de suas colegas de trabalho. "E você, que tem tanto, demonstrou mais bondade em poucos dias que muitos em anos." Bruno sentiu que seu coração se expandia dentro de seu peito ante suas palavras. "Então me daria a oportunidade de conhecê-la melhor?" perguntou com esperança, brilhando em seus olhos. Priscila assentiu com um sorriso radiante que iluminava todo o seu rosto. "Sim", sussurrou emocionada. "Me encantaria." Mateus os observava da caminhonete com um sorriso travesso, claramente satisfeito com o que estava presenciando entre sua tia e o homem gentil que lhe havia presenteado flores. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções maravilhosas para Priscila, que dividia seu tempo entre suas responsabilidades com Mateus e seu trabalho enquanto conhecia cada vez mais Bruno em encontros que se tornaram cada vez mais frequentes.
Ele a visitava depois do trabalho, trazendo jantar para os três. Passavam os domingos juntos passeando por parques ou visitando museus, e as conversas telefônicas noturnas, depois que Mateus adormecia, se estendiam até altas horas da madrugada. Bruno se apaixonava mais a cada dia por aquela mulher forte e nobre que enfrentava a vida com dignidade e amor. Enquanto Priscila descobria que por trás do empresário bem-sucedido havia um homem solitário e generoso que só procurava alguém genuíno com quem compartilhar sua vida. Uma manhã de segunda-feira, exatamente um mês depois daquele primeiro encontro no ponto de ônibus, Priscila se despertou mais cedo que o habitual para preparar o café da manhã de Mateus antes de levá-lo à escola. Abriu a porta de sua casa para pegar o jornal que o vizinho compartilhava com ela e então o viu. Um carro compacto cor vermelho brilhante estava estacionado justo em frente à sua casa, com um laço enorme da mesma cor sobre o capô e um envelope branco colado no para-brisa. Priscila ficou paralisada na porta de sua casa, com a mão ainda na maçaneta, olhando o automóvel como se fosse uma aparição que desapareceria a qualquer momento se piscasse. Seu coração batia tão forte que podia escutá-lo retumbando em seus ouvidos enquanto descia lentamente os 3 degraus que separavam sua porta da calçada. Caminhou devagar em direção ao veículo, como se estivesse em um sonho, seus pés descalços tocando o cimento frio da calçada, sem que ela realmente o notasse. Com mãos trêmulas, tomou o envelope branco do para-brisa e o abriu com cuidado, tirando um cartão que reconheceu imediatamente pela letra elegante de Bruno. Para que nunca mais tenha que chegar tão tarde em casa, para que Mateus e você possam ir onde quiserem sem depender de ninguém. E sobretudo para que saiba que merece isto e muito mais. Com todo o meu carinho, Bruno. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas sem controle, enquanto lia e relia as palavras escritas com tanto amor e consideração. Tia, que é isso? Perguntou Mateus saindo de casa, ainda de pijama, ao notar a ausência de sua tia, mas se deteve em seco ao ver o automóvel vermelho com um laço gigante. Esse carro é nosso? Exclamou o menino correndo em direção a ela, com os olhos tão abertos que pareciam 2 pratos. Priscila não conseguia falar, só assentiu enquanto as lágrimas continuavam caindo e um sorriso enorme se desenhava em seu rosto. Mateus começou a pular de emoção ao redor do automóvel, gritando de felicidade, e alguns vizinhos curiosos começaram a se assocar pelas janelas para ver o que ocorria. Dentro do carro, Priscila encontrou as chaves no contato e todos os documentos perfeitamente organizados na porta-luvas. O carro já estava em seu nome e pronto para usar. Sentou-se no assento do motorista, respirando o cheiro de novo, enquanto acariciava o volante com reverência, ainda sem conseguir acreditar que aquilo fosse real. Tenho que vê-lo, disse finalmente, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Tenho que agradecer. Vamos no carro novo? Propôs Mateus. Depois de se vestir rapidamente e preparar Mateus de maneira apressada, Priscila dirigiu pela primeira vez seu próprio automóvel em direção ao Shopping Eldorado, onde Bruno lhe havia dito que costumava ir. Suas mãos tremiam ligeiramente sobre o volante enquanto dirigia com extrema precaução, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Chegaram ao estacionamento e procuraram desesperadamente até que finalmente viram a Hilux branca de Bruno estacionada perto da entrada principal. Priscila estacionou ao lado com o coração batendo desbocado, tomou a mão de Mateus e juntos entraram no shopping procurando-o entre as lojas. O encontraram saindo de uma cafeteria com um copo de café na mão, e quando seus olhos se encontraram através da distância, Bruno sorriu sabendo exatamente por que ela estava ali. Priscila correu em sua direção com lágrimas frescas rolando por suas bochechas, enquanto Mateus a seguia de perto. Não posso aceitar, disse ela quando chegou diante dele, sua voz quebrada pela emoção. É demais, Bruno, é demais. Não é demais, respondeu ele com firmeza, mas com infinita ternura em seus olhos cor mel. Não te dei um carro, Priscila. Te dei um pouco da paz e o conforto que merece depois de tudo que lutou. Tomou suas mãos entre as suas, enquanto a olhava fixamente.
Me deixa cuidar de você, sussurrou com voz carregada de emoção. Me deixa ser parte de sua vida e da vida de Mateus, porque desde que os conheci, meu mundo tem um sentido que nunca antes havia tido. Priscila chorava sem conseguir se conter enquanto escutava suas palavras. Mas mal nos conhecemos, protestou debilmente, embora seu coração já soubesse a resposta. Conheço seu coração, assegurou Bruno. Conheço sua bondade, sua força, seu amor incondicional por Mateus. E isso é tudo o que preciso saber. Fez uma pausa respirando profundamente antes de continuar. Priscila, quero que seja minha namorada. Quero construir algo lindo contigo. Quero conhecer cada parte de sua vida e compartilhar a minha contigo. Os olhos dela se abriram enormes ante a confissão direta. Finalmente encontrei a mulher que estive procurando toda a minha vida, acrescentou com voz quebrada pela emoção. Priscila não pôde responder com palavras, porque a emoção lhe fechava a garganta. Então simplesmente se lançou em seus braços, abraçando-o com toda a força que tinha, enquanto chorava contra seu peito. Bruno a envolveu em seus braços, protegendo-a como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. E naquele momento, ambos souberam que haviam encontrado exatamente o que seus corações precisavam. Mateus se uniu ao abraço, envolvendo-os a ambos com seus bracinhos magros, criando uma imagem perfeita de uma família que o destino havia unido da maneira mais inesperada. Os meses seguintes foram de pura felicidade, enquanto Bruno e Priscila construíam sua relação sobre bases sólidas de respeito, amor e compreensão mútua. Ele a apresentou oficialmente à sua família, que recebeu Priscila e Mateus com os braços abertos. Ela o levou para conhecer o jardim de infância onde trabalhava, e ele se emocionou ao ver a paixão com que ela ensinava. Quando chegou o dia em que Priscila dirigiu pela primeira vez até sua escola em seu próprio carro, suas duas colegas que a haviam humilhado meses antes estavam conversando no estacionamento e ficaram boquiabertas ao vê-la chegar naquele carro vermelho brilhante. "Priscila, esse carro é seu?" perguntou uma delas com incredulidade mal disfarçada, caminhando em sua direção, enquanto Priscila descia do veículo com a cabeça erguida e um sorriso sereno. "Sim, é meu", confirmou com calma, sem nenhum rastro de orgulho arrogante em sua voz. "Mas como conseguiu?", insistiu a outra mulher com inveja evidente, brilhando em seus olhos. Priscila as olhou a ambas com compaixão em lugar do ressentimento que elas esperavam. "Foi Deus quem me deu", respondeu com sinceridade absoluta, porque sabia que aquele encontro com Bruno, naquela noite fria, não havia sido casualidade, senão parte de um plano divino. As duas mulheres intercambiaram olhares desconfortáveis. "Parabéns", murmuraram envergonhadas antes de se afastarem rapidamente. Priscila entrou em sua sala de aula com paz no coração, sabendo que o perdão era mais libertador que qualquer vingança. Os meses se converteram em um ano, e numa tarde de primavera, Bruno organizou um jantar especial em um restaurante elegante com vista às montanhas da Serra da Cantareira. Diante de Mateus, que sorria cúmplice, e ante o olhar emocionado de Priscila, Bruno se ajoelhou tirando um anel de noivado. "Se casaria comigo?", perguntou com voz trêmula. "Sim", gritou ela emocionada. "O casamento foi simples, mas lindo, rodeados de amigos próximos e família." Priscila continuou dando aulas no jardim de infância porque amava profundamente seu trabalho, e as crianças que dependiam dela cada dia, embora agora o fizesse sem as preocupações econômicas que antes a atormentava constantemente. Bruno apoiava sua paixão comprando todos os materiais que necessitava para suas alunas e visitando-a ocasionalmente para dar palestras motivacionais aos pequenos. Mateus se adaptou maravilhosamente à sua nova vida, vivendo numa casa maior com seu próprio quarto decorado com pôsteres de seus super-heróis favoritos. Mas o mais importante era que agora tinha uma figura paterna em Bruno, que o tratava exatamente como o filho que sempre sonhou ter. Os três formavam uma família unida pelo amor genuíno e a gratidão mútua. E assim, a história que começou numa parada de ônibus com uma professora humilhada e um empresário solitário se converteu num legado de esperança
que inspiraria gerações futuras. Porque algumas histórias não têm fim, apenas crescem, dia após dia, gesto após gesto, abraço após abraço. A história de Bruno, Priscila e Mateus era uma daquelas histórias que duram para sempre. Se esta história te emocionou tanto quanto a nós, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares que também gostam de histórias românticas cheias de esperança. Seu apoio nos ajuda muito a continuar criando conteúdo que toca o coração. Se você quer mais histórias como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor e família. E nos conta nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Adoramos saber que temos amigos de todas as partes do Brasil que curtem nossas histórias. Que Deus abençoe seu caminho, que encha seu coração de bondade e que te permita ser luz na vida de quem mais precisa, tal como Bruno foi luz na vida de Priscila. Um abraço, nos vemos na próxima história.